A paz do Senhor, amados irmãos. Como é que vocês estão? Pessoal, eu estava agora há pouco lembrando de algo que me deu tanta vontade de compartilhar com vocês. Em 2012, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E assim que eu aceitei o Senhor Jesus, a minha vida foi completamente transformada. Eu comecei a ter muita sede da palavra, fome do Evangelho. Eu lembro que eu queria estar lendo a palavra constantemente, querendo aprender mais do Senhor. E a leitura da palavra, ela ia transformando o meu interior. Eu ia aprendendo a ser mais como o Senhor Jesus. A fome que eu sentia, pela palavra e pelas coisas do Senhor Jesus, era uma fome tão intensa que eu cheguei a um ponto que eu estava cheia da palavra e eu precisava compartilhar tudo que eu tinha aprendido, tudo que estava dentro do meu coração, os ensinamentos, as mensagens. E eu não sabia de que forma fazer isso, porque eu já conversava com as pessoas e tudo, mas eu sentia que tinha que ser algo ainda maior, que tinha que ser algo que eu sentisse mais intensidade. E eu lembro que nesse ano de 2012 para 2013, eu tive a ideia de começar a gravar algum conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Só que eu estava num momento que, por mais que eu estivesse recebendo muito do Senhor Jesus, eu não estava preparada. Eu ainda não estava pronta. E de 2012 para 2025 se passaram 13 anos. 13 anos foi o tempo de amadurecimento, foi a escola em que eu tive que passar, que eu tive que frequentar, para hoje chegar aqui, abrir a minha boca e poder falar algo da parte do Senhor, que realmente venha do Senhor. Então, de 2012 para 2025, eu passei por muitos desertos. Foram desertos que me trouxeram amadurecimento espiritual, que refinaram o meu caráter, que me aperfeiçoaram como uma filha de Jesus. E hoje, glória ao Senhor Jesus, eu tô aqui na plataforma. Comecei a gravar no mês de setembro vídeos. E por que eu comecei a gravar esses vídeos? Em julho de 2025, esse ano, eu estava passando por uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual, o Senhor Jesus, ele se manifestou muito para mim. Ele conversava muito comigo através dos pensamentos. E ele falou assim para mim: filha, você precisa ter frutos. Você é uma árvore. Você precisa dar bons frutos. Você precisa frutificar. E de imediato eu pensei, certo, se eu tenho que frutificar na obra, eu tenho que servir ao Senhor. Então eu procurei logo congregar, porque até então eu não congregava. Então eu passei a congregar numa igreja local da minha cidade. E assim que eu comecei a congregar, eu senti muito renovo espiritual. Eu senti como Deus estivesse renovando a minha aliança com Ele. E nesse processo já tem 2 meses que eu voltei a congregar. Então o Senhor me concedeu a autorização para estar levando a palavra dele, para estar gravando vídeos e para compartilhar com mais pessoas que estão aí do outro lado o que ele faz, o que ele está fazendo nesses últimos dias com todos aqueles que têm um chamado e que ainda não se posicionaram ou que ainda não estão no agir, no trabalhar, realmente no serviço. E o que eu entendi da parte do Senhor é, quando eu entendi que eu precisava dar frutos, o meu primeiro pensamento foi: vou fazer visitas nas casas, vou levar a palavra nas casas, vou entregar panfletos. Eu estava muito disposta a isso, embora eu tivesse me sentindo fraca para fazer tal obra. Eu não me sentia forte para fazer visitas, para ir nas ruas, Eu não estava me sentindo pronta para ir nas ruas. E uma das coisas que eu tinha em mente era: vou entregar panfletos, vou fazer algum trabalho de evangelização, de evangelizar nas ruas. E eu fiquei com isso no meu coração e pensei:
Quando for o tempo certo, vai acontecer. Só que, de repente, o Senhor, sem nem me falar nada, Ele só me colocou de frente para o celular, abriu a minha boca e começou a me usar. Então, eu digo para vocês que quando Deus coloca algo no seu coração, tenha paciência, espere o momento certo, porque no momento certo o Senhor vai fazer a obra completa. Às vezes a gente quer muito fazer pela nossa capacidade, a gente quer muito entregar algo que às vezes não está pronto. Mas quando a gente confia no Senhor, quando o Senhor... Então, meus irmãos, a mensagem do Senhor é: deixa o Senhor fazer na sua vida. Se o Senhor te prometeu algo, se o Senhor colocou no seu coração algum projeto, algum sonho, espera no Senhor, aguarda, porque às vezes você não está pronto. Às vezes aquilo que você quer ainda não é a hora. É tudo no tempo de Deus. De 2012 para 2025 foram 13 anos de preparo. Eu queria produzir em 2012, mas o Senhor só me permitiu em 2025. E eu poderia pegar a minha câmera em 2012 e começar a gravar. E por que eu não fiz? Porque eu não estava preparada. Porque eu não tinha passado ainda pela escola que é o deserto. Se eu fosse gravar, eu poderia até entregar algumas palavras, mas não teria a experiência que eu tenho hoje de desertos que eu passei. Então, meus irmãos, continua perseverando, continua crendo que o Senhor Jesus, que te fez a promessa, é fiel para cumprir. O seu sonho pode ser um curso superior, o seu sonho pode ser um empreendimento, o seu sonho pode ser um projeto, o seu sonho pode ser qualquer coisa que o Senhor já viu que está no seu coração. Se for da vontade dele, creia, ele vai te preparar. Mas para que você fique pronto, às vezes será necessário o aperfeiçoamento. Às vezes o Senhor vai te aprimorar para que ele possa te usar de forma excelente. Nosso Deus, ele é um Deus excelente, de obras excelentes. Então, quando ele vai usar alguém na obra dele, ele também deseja que essa pessoa apresente excelência. E a excelência que eu falo não é a excelência exterior. Não vai ser roupa bonita, maquiagem, coisas exteriores. A excelência que eu falo é a essência do coração, é a essência da alma. É quando você realmente está em união com o Espírito Santo. É quando você busca, é quando você tem fome, é quando você conseguiu passar por um processo de refinamento, de aprimoramento, e nesse processo você vai conseguir entregar o seu melhor para as pessoas. Então, a paz do Senhor, que essa mensagem tenha sido de ânimo, de confiança e que você continue firme no Senhor.